Galerinha, bom dia. Boa tarde, né, gente? Estamos aí sexta-feira, 10 de junho de 2022, na gravação do vídeo aqui, 11h58 da manhã, né, gente? Sobre o vídeo aí, gente, o último do canal aí, sobre todos os fakes lá do Twitter desmascarados, certo? Um colega aí, né, há 16 horas atrás, né, chamado Gustavo Rodrigues, né, mandou-se pra mim assim: e aí, Ítalo, beleza, cara? Eu tenho um iPod Touch de quarta geração, com iOS 6.1.6. Certo, gente? Já eu falo sobre esse iOS aí, certo? Fiz o jailbreak e ocorreu tudo bem. Porém, quando eu entro no Cydia, e assim que termina de ser atualizados todos os repositórios, e também quando adiciono uma nova repo, ou seja, um repositório no Cydia, né? Aparece o seguinte aviso em amarelo: Ignore provides line decompare op, certo? For package T big boys, certo? Libcolopic. You might want to run apt get update to correct these problems. Tentei o comando apt-get update no mobile terminal, não adiantou. Instalei também o libcolopic e sem sucesso. Será que tem como resolver isso? Desde já agradeço. Ô, gente, primeira coisa, né? Eu já vou pro bloco de notas que eu tenho umas coisas a falar sobre esse iOS em questão, certo? Primeira coisa é o seguinte: o iOS dele 6.1.6 é um iOS muito antigo, certo? Essa versão do iOS, que eu me lembre, só teve para esse iPod Touch de quarta geração e no caso do Alan, que jogava o Clash of Clans comigo lá em 2014 também, 2015, ele tinha um iPhone 3GS também que recebeu essa atualização do iOS. Ou seja, essa é uma atualização super restrita, certo? Foram um ou dois ou três aparelhos no máximo que receberam essa versão do iOS, certo? E o jailbreak, essa foi a única versão do iOS, certo? Que a Apple bateu tanto no jailbreak, ou seja, um jailbreak assim que só para uma versão só para 3 aparelhos, certo, gente? E se vocês forem lá no site do iPhone Week, né? Uma vez que eu fiz uma tabela de jailbreak para vocês, eu lembro até hoje que esse jailbreak, inclusive como foi o do Alan, certo, gente? Meu colega, eu lembro que esse jailbreak desse aparelho é um jailbreak super complicado, gente. Por causa de quê? Tem 4 tipos de jailbreak até hoje em dia na praça. Tem o Tethered, certo? Que é o que rebuta, que toda vez você tem que conectar o aparelho no cabo USB no computador para refazer o jailbreak no programa, certo? Que é o caso desse aqui, senão vocês desligam o aparelho fica travado na tela da maçã. Tem o Untethered, ou seja, que é o permanente, é o que tinha de início ali antes do iOS 9, antes de vir os negócios de certificado, né? Que vocês instalavam, vocês podiam rebutar o aparelho, podiam desligar, religar, a hora que vocês quisessem, que o Cydia já estava funcionando bonitinho, não tinha nada de certificado, certo? Esse é o Untethered, que é o permanente. O Tethered é o que trava no boot loop, toda vez vocês têm que ficar refazendo o processo de jailbreak, certo? Tem o Semi-Untethered, que é o que a gente tem que ficar reassinando o aplicativo, certo, gente? Ou então conectar o aparelho, no caso do checkra, conectar no computador para reativar o jailbreak, mas o Semi-Untethered, diferentemente do Tethered, ele não trava o aparelho no boot loop da maçã, certo? Se a gente não conectar e não refazer o processo de jailbreak, certo, gente? E tem o Rootless. Qual que é o Rootless? O Rootless é assim, tá entre ali o Semi-Untethered para o Untethered, por causa de que ele é um pouco melhor que o Semi-Untethered, né? Porque ele dá um jailbreak permanente no aparelho, certo? Mas ele também não é também muito bom por causa que ele não instala o Cydia, certo, gente? Mas o Fusa File Manager pra gente ficar instalando tweaks manualmente pelo Fusa, certo? Aí o que acontece, né, gente? Vamos lá, sobre o iOS 6.1.6. Esse iOS, gente, é uma dor de cabeça. Eu lamento demais pro Gustavo aí, né, que ele tenha um aparelho tão antigo com uma versão, por causa de quê? Porque meu iPad 2 que eu falei, gente, ele tá inoperante, né? Porque a bateria dele estufou, trincou o touchscreen, certo, gente? E enfim, né, eu já falei, pra mim ter que trocar a bateria, certo, gente? Ter que comprar LCD novo. Não compensa, certo? Fora a tela que descolou ali, eu não sei se o cabo USB ali do Wi-Fi ali, se ele arrebentou, não sei, certo? Que a tela tá toda descolada, certo, gente? Então eu teria que trocar o conector
Wi-Fi também com esse negócio da bateria, certo, gente? Então não compensa, certo, gente? É aí que eu falei, no futuro, quando o canal aqui atingir uma atualização maior, certo, de pessoas, e eu puder, né, gente, ter dinheiro para comprar, aí eu já falei, vou comprar, certo, um aparelho, de preferência um iPad 5, não, um iPad 1, por exemplo, que parou no iOS 5, para mim trazer vídeo só para esse tipo de turma que tá com os iOS antigos, certo, gente? Aí vamos lá, né? Esse jailbreak, certo? Dessa versão dele, se eu não me engano, ele deve fazer pelo POSIX SPWN, que é uma ferramenta super chata, certo? É de computador, certo? E por ser um jailbreak tethered, certo? Que lá no iPhone Wiki, né? Que é a Wikipedia do jailbreak da internet, certo, gente? Lá, esse jailbreak, ele sempre aparece em amarelo, porque é um jailbreak extremamente complicado, certo? Vive dando bug, certo? Então, é quase que possível tirar todos os bugs do Cydia dessa versão do iOS, certo, gente? Agora, sobre o problema dele aí, certo? O erro é um aviso em amarelo, então beleza. Avisos no Cydia, gente, a gente tem 3 tipos de aviso. O aviso branco, certo? Que é alguma coisa ali de repositório tá fora do ar temporariamente, certo? Que é umas coisas que a gente pode ignorar, certo? Tem uns em vermelho, que é erro crítico do sistema. Se vocês não corrigir os erros vermelhos do Cydia, isso pode acarretar na perca do seu jailbreak no futuro, certo? E aí dá problema para você, certo? No seu aparelho. Então você tem que ter um foco a mais e ter um amarelo, certo, gente? Que é um aviso de atenção, só que ele não é muito importante, certo? Ele não vai travar o seu jailbreak, mas também ele vai ficar dando problemas ali no seu aparelho, que no futuro pode sim, do amarelo, acarretar um problema vermelho, certo, gente? Aí é que mora o risco nos amarelos, né? E sobre o problema dele, qual que é a mensagem dele? Ignore provides line. Dep compare ou for package. Aí, gente, org big boys libcolo pick. You might run apt get update to correct this program. Ou seja, aqui o Cydia já fala pra gente que a gente tem que ir no terminal de controle, certo? De programação, mobile terminal, certo? E botar o comando apt get update para tentar corrigir esse problema. Só que ele falou que ele já tentou esse comando no terminal e não adiantou. Então, gente, nem a solução que o Cydia tá dando nessa mensagem não adiantou para ele, certo? Então, gente, a gente tem que entender esse problema, certo, gente? Eu tô aqui no iOS 15.02, certo, gente? Só que vocês têm que entender o seguinte, eu já tive, certo, contato com o iPad 1, com o iOS 5.1.1, certo? E eu já tive meu iPad 2, que quando eu ganhei do meu padrinho, já falei, ele veio na primeira versão que ele recebeu, que era 4.3.5, certo, gente? Então, eu passei pelo iOS 5 todinho por ele, passei pelo o iOS 6, o iOS 7, o 8 e o 9 até o 9.3.6, aonde ele morreu, certo, gente? Aí onde depois o Taut dele começou a ficar preto, né, por causa que a bateria embaixo estava já pressionando o Taut, certo? Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano sem aparelho Apple, certo? Aí quanto foi na Black Friday depois, lá nos Estados Unidos, certo? Aí eu peguei no site do eBay, né? Já falei com vocês, na promoção, lá acho que foi na época, lá acho que 600, não sei, $600, acho que foi isso mesmo. Aí eu fiz a transação em dólar, né? Porque meu padrinho tem conta nos Estados Unidos, mas aí eu paguei ele, certo, gente? Aí já foi com o meu dinheiro mesmo, certo? Aí o que que acontece? Eu peguei esse iPad meu, certo? Que é o iPad 5, né? Aqui no Brasil saiu em conta pra mim por R$ 1.290. Eu tenho a nota fiscal dele até hoje, certo, gente? Mas aí por causa de que eu tive que arcar com as consequências se parasse na alfândega. Por sorte passou pela alfândega, certo? E quando chegou aqui na minha casa, certo? Pelo correio, o Sedex entregou aqui, né? E tudo. Aí eu fui no site da Apple e pedi minha garantia do meu aparelho. Por causa de quê? Porque como veio dos Estados Unidos, gente, eu tinha que homologar no Brasil. Porque que ia acontecer? Senão a Anatel ia lá, ia ver que meu aparelho tava conectado aí no Wi-Fi, aí nas redes móveis aí no país, certo? E como é um aparelho de fora, certo? Até o carregador dele é aquele de rabicho de porco, né? Nariz de porco, né? Aqueles carregador quadrado, que aqui no Brasil já é 3 pinos, né, gente? Eu tive que comprar até um extensor para isso, né?
Por aí o que que acontece? Eu tive que homologar, enfim. Aí qual que é o problema, certo, gente? Então eu passei por esse iOS, certo? Pelo menos eu não tive o iOS 6.1.6 no meu iPad, certo? E tal, nos meus iPads, certo, gente? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu passei por quase todas as versões do iOS, só não passei pelo 10 e o 11, porque o meu iPad 5, quando chegou aqui, certo? Ele chegou já com o iOS 12, certo, gente? Então, entre o iOS 9 até o 12 eu não tive acesso, certo? Então, aí já fica um pouco mais difícil de eu resolver esses pepino. Mas sobre o iOS 6 do colega aí, certo, gente? Eu tenho que falar, né? O que que acontece, né? Eu já tive esse problema aqui no iPhone 3GS do Alan, certo, gente? E aí, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é esse negócio aqui, o erro, certo? Na repo, certo, da Big Boys, tem uma tweak libcolorpicker, certo, que tá dando problema no jailbreak dele, certo, gente? E o que que acontece por causa do erro de dep compare op? Eu botei aqui embaixo, certo, gente? Aí, aqui embaixo, que vocês têm que entender o seguinte, por que que eu botei esse erro aqui, né? Isso aqui a gente não entende nada, certo, gente? Mas aí a gente tem que entender o seguinte, que dep é de dependência, certo? Agora vocês vão ver onde que eu quero chegar. Compare é de compare mesmo, é de comparação, certo? E op aqui, certo, gente? Deixa eu tentar aqui, né, separar, né, que se seja o break aqui, né, fica difícil de eu pegar na linha, né? É de operation, certo, gente? Aí nota, operação de comparação de dependências. O que que quer dizer esse erro dep compare op, gente? É o seguinte... Atualmente, o libstatusbar, que é essa tweak do Cydia, certo? Tá atualizada para o iOS 14.8.1, que foi a última versão ali do iOS até então que tem jailbreak com o checkra1, certo, gente? Só que aí, nota uma coisa, o cara tá no iOS 6.1.6. Então, o erro apareceu quando ele foi lá no Cydia e fez o que, gente? Ele foi atualizar, certo? As configurações do Cydia dele, certo, gente? Aí o que que acontece? Quando ele atualizou, o que que o sistema do jailbreak dele fez, gente? Pegou esse libstatusbar, certo? Essa tweak do jailbreak, que é da repo da Big Boys, certo? Como vocês podem ver aqui, certo? E atualizou as dependências dela, né? Botou ela instalada no aparelho com o iOS 6, sendo que ela está atualizada para o iOS 14.8.1 atual agora. Então, gente, vocês entenderam o problema que está dando no jailbreak dele? É muito simples. É um problema de dependência, por causa de quê? A tweak está atualizada para o sistema 64 bits. Então, ela ficou semi-instalada no aparelho dele, que é de 32 bits, que é aqueles aparelhos que foram do iOS 2.0, certo? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos do 1.1, né? Até o iOS 9.3.6. Então, gente, tweaks de 64 bits sempre vai dar erro no aparelho de 32 bits, né? E aí, gente, no caso lá do Alan, lá ainda no iOS, até o iOS 9, qual que foi esse problema de dep compare op, né? Por causa que o iPhone dele, ele foi fazer uma atualização, certo? E esse mesmo libcolorpic, certo, gente, estava já atualizado para o iOS 9. Né? Então, isso aqui é um abacaxi do cão, certo, amigo? Então, aí, ó, eu não esqueci o nome do colega agora, certo? Então, colega, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar, certo, na internet, né? Algum lugar, certo, por esse deb desse libcolorpic, certo, que é compatível com o seu iOS 6.1.6, certo? Tem que ser a versão compatível com ele. E que você vai fazer? O Filza File Manager, que é o nosso gerenciador de arquivos agora, né, no atual iOS, ele é só compatível do iOS 7 para cima, ou seja, ele não é compatível com sua versão do iOS. Então você vai ter que usar o iFile, certo, gente? Então, no seu Cydia, colega, você vai ter que instalar um iFile, certo? O iFile geralmente a versão oficial dele, você até paga. Então, como você instala o iFile oficial no seu aparelho, certo? Sem pagar. Você vai ter que instalar uma tweak, certo? Que tem do iFile. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Eu não vou lembrar mais, mas tem um arquivo do iFile, certo? Que ele baixa, que vocês instalando ele no aparelho, o iFile, como é uma dependência desse arquivo, ele instala junto
totalmente gratuitamente no seu aparelho, ou seja, você fica com a iFile, que é uma tweak paga, certo? Instalada oficialmente no seu aparelho sem pagar um centavo, certo? Mas aí tem que ter a dependência deles, que se não vou lembrar mais, porque eu não tenho nem jailbreak aqui no momento para abrir um seed aqui para olhar, certo? Então isso complica mais ainda, né? E aí, na internet, você vai ter que pesquisar por esse libcolopicker.deb, certo? E vai ter que tentar descobrir qual que é a versão dele compatível com o seu iOS 6.1.6 e por que você vai ter que ter o iFile no aparelho. Porque você vai pegar, vai abrir esse deb pelo iFile e o iFile, assim como o Cydia, tem a função de instalar tweaks por ele, certo? Debs e IPAs por ele. Aí você consegue instalar o libcolopic da sua versão do seu iOS 6.1.6 pelo iFile, certo, gente? Aí tem um outro problema, certo? Quando você fizer isso, certo? Pode dar problema num outro arquivo seu, que é o libstatusbar, certo? E aí você vai tentar corrigir essa tweak também libstatusbar e vai dar um outro problema em outra ainda, certo? Então é uma cadeia de problemas, certo, amigo? E aí, se você for tentar resolver toda essa cadeia aí, vai dar um outro erro, certo? Já até seus erros posteriores que você vai enfrentar. Aí você já vai enfrentar uma mensagem vermelha, que é essa aqui, ó, Cloud Not Open File var lib dpkg status open 2 no suck file ou diretório. Por causa de que você vai mexer com um sistema aí, certo, de tweaks tão antiga, certo, de um iOS tão antigo e problemático, certo, que você vai corromper um sistema e diretório total aí do seu jailbreak. Aí vai ficar como no suck file ou diretório, ou seja, diretório ou arquivo inexistente, que aí o sistema do jailbreak não vai conseguir ler e vai dar esse problema, certo? Então, como você vai corrigir essa cadeia todinha aí que você vai poder dar um jeito aí, certo? Você, certo, vai ter que ter o iFile instalado no seu aparelho. Se você não tiver e não tiver conseguindo instalar nada no seu Cydia, colega, aí já era para você. Você vai ter que refazer o jailbreak do zero. Sendo que o seu aparelho não recebe nenhuma versão do iOS acima do 6.1.6, então é fácil. É só você fazer um backup, certo, dos seus ajustes Apple no computador no iTunes, certo? Faz uma restauração dele total, completa pelo iTunes, refaz o backup de novo, certo? Restauração pelo backup e depois tenta fazer o jailbreak de novo. Vai corrigir esse problema. Só que o que eu vou dar para você é uma dica: não fazer mais atualização nenhuma pelo Cydia, certo? Porque toda vez que você for atualizar, o que acontece? O seu sistema vai pegar esse libcolopic, o libstatusbar de novo do iOS 14, vai instalar e vai dar o mesmo problema, certo? Então esse aí é um abacaxi sério para você, certo? Então o que você pode resolver aí com o seu aparelho, amigo? Você vai ter que ter o iFile, você queira ou não, se não estiver instalando nada, é restore, certo? No aparelho, não tem outra solução, certo? Ou então, se você estiver conseguindo instalar o iFile no seu aparelho, vou até escrever aqui embaixo aqui para você ver o nome da ferramenta, certo? Aqui, ó, chama iFile, certo? Assim, ó. Igual tá aqui, certo? Você tem que instalar essa tweak, certo? Ela é oficial da Big Boys mesmo, certo, amigo? E aí o que você vai fazer? Você lá dentro do iFile, ele é igual o Fusa, certo? Você vai na pasta root do seu sistema, certo? Você vai na pasta var, certo? Depois vai na pasta lib. Dentro dessa pasta var vai ter um lib lá, certo? E dentro do lib você vai achar essa pasta dpkg, certo? Aí o que você vai procurar dentro dessa pasta dpkg? Você vai abrindo todas as pastinhas que tiver dentro dessa dpkg, certo? E você vai achar uma hora uma pasta escrito assim, ó, certo? Updates, certo? Aí você vai, certo? Dentro dessa pasta updates, você vai tentar procurar, amigo, depois por alguns arquivos que vai ter uns números, um monte de número, né? Desconexo, né? Por exemplo, 000976514, enfim, né? Ou então, por exemplo, até em hexadecimal, certo? Pode estar assim também, assim, ó, AF27, certo? Vai estar qualquer coisa assim, certo? Você vai ver esse monte de arquivo aí, de erro aí, certo? O que você vai fazer? Você vai lá em cima no editar no iFile, certo? Você vai selecionar a bolinha na frente de cada um desses arquivos e você vai remover eles do aparelho, certo? Ou então você pode também achar aí todas as pastas que tiver dentro dessa... Você pode também achar uma pasta assim, escrita assim, upgrade, certo? E aí tem essas mesmas pastas aí com esses monte de dígito aí, certo? Essas pastas aí são pastas geralmente de erro, certo, gente?
Então, amigo, você deleta esses arquivos, certo? Você não vai deletar as pastas update, upgrade e nem a dpkg, certo? Você vai deletar só os arquivinhos de texto ali, certo? Que vai ter aí como título dele um monte de caractere desconexo, certo? Você pode deletar tranquilo que não vai dar problema no seu jailbreak, certo? Aí depois que você tiver removido, aí você vai lá na lixeira do Wi-Fi, certo? E vai remover tudo de lá também, esvaziar a lixeira, certo? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai dar um reboot no seu aparelho, ou seja, desliga seu aparelho e liga de novo. Aí, como o seu jailbreak é um jailbreak tethered, né? Eu creio que você vai ter que conectar com o cabo USB, senão ele vai travar na tela da maçã, certo? Você aí reativa o jailbreak no seu aparelho, certo? E quando o Cydia estiver abrindo de novo, aí sim você vai lá no Cydia lá e dá um update nele, certo? Aí não, update não, minto. Aí você vai no terminal, certo? Aí sim você vai fazer lá o SU, certo? Aí vai aparecer para você botar a senha, que é o Alpine, certo? Alpine, né? Acho que você já sabe, né? Aí você vai botar o comando apt-get update. Aí sim vai resolver o seu problema, certo? Por definitivo. Se você não tiver como instalar o Wi-Fi para você entrar nesse diretório, aí você tem que refazer o jailbreak todinho do zero. Caso você consiga instalar o Wi-Fi, certo, amigo? Aí você tem que entrar nessas pastas aqui, nessa diretório aqui do root, certo? E deletar essas pastas. Pode deletar, certo? Se tiver um monte de arquivo, né? Deletar essas pastas, não, os arquivos, certo? Uns arquivinhos de texto lá que tiver com um íconezinho lá de um papelzinho branco, certo? E tiver os nomes tudo desconexo, certo? Pode remover tudo, certo? Pode remover que é pepino, certo? Aí você removendo esses erros, aí você pode dar o apt-get update no seu terminal, certo? Que aí vai resolver o seu problema. Caso isso não resolva, amigo, aí é formatar o aparelho e refazer o jailbreak do mesmo jeito, certo? Essas aí são as soluções para você e ensinando para você o porquê que tá dando esse erro para você, certo? E aí vem o pepino. Aí outro aí que tá com iOS desse de 32 bits, fala, Ítalo, como que eu resolvo esse problema? Eu não vou poder atualizar mais nada no Cydia. Nesse caso, eu recomendo até desativar atualizações automáticas no Cydia toda vez que vocês abrirem. Como vocês fazem isso? Na Tweak, certo? Vocês vão lá no Cydia, certo? Vocês vão lá na aba de instalado, certo? Aí na Tweak lá, vocês vão clicar lá em configurações, certo? Vai ter um negócio lá de ajuste de configuração da Tweak e vocês vão ter duas opções, certo? Aí vocês ativam as duas chavinhas lá. Tem uma de ignorar atualizações para essa Tweak, certo? E tem uma outra lá também lá de não mostrar atualizações mais para aquela Tweak. Por causa de que aí o Cydia, toda vez que vocês abrir, certo? Ele já não vai mostrar mais atualizações para aquela Tweak ali, certo? Para não acontecer mais esse erro no seu aparelho, certo, amigo? E aí fica essa dica aí para qualquer um que tiver com esses aparelhos 32 bits e dá esses mesmos tipos de problema aí de DEP, Compare, OP, certo, gente? Dependência de jailbreak é um problema sério, certo? E isso também vale para os aparelhos de 64 bits aí. Se no futuro a Apple sair do sistema 64 bits e lançar os aparelhos 128 bits ou 256 bits, esse 64 vai começar a dar esse mesmo erro lá na frente, quanto os aparelhos for de 128 bits, certo? No futuro aí, certo? E o que acontece? Os tweaks vai ser tudo atualizado para aquele novo sistema 128 bits, e os de 64 vai ficar tudo desatualizado também, certo? Inclusive esses que já estão morrendo no iOS 15 agora, que já morreram no iOS 10, certo? Então vai ser uma bacaceira danada também. Pior coisa que tem é o seu aparelho morrer numa versão do iOS, certo, gente? Aí só daí para frente vocês têm que ir lá no Cydia lá e deixar tudo lá, ativar a chave lá para não atualizar mais as suas tweaks do Cydia lá em tudo lá. Porque qualquer atualizaçãozinha que tiver ali, que não for compatível com o seu aparelho, vai dar esse tipo de problema no seu Cydia, certo? E aí é perder jailbreak, é atualizar, certo? E não tem o que fazer, né? Então, por isso que eu falo, sempre que vai fazer jailbreak, lembre-se, diante de dar qualquer problema no Cydia, ali tem que ter terminal, certo? Um gerenciador de arquivo, pode ser o Fusa ou o Wi-Fi, dependendo da sua versão do iOS, certo? E também tem que ter aqueles lá, né? Tem que ter também um ali, né? No caso aí do iOS 5.6 é o USB Settings, né? Junto também com... Também, deixa eu tentar lembrar também, junto com o USB Settings também tem o
o Activator também, certo? Por causa de quê? Porque se vocês precisarem de botar o aparelho em modo Safe Mod, vocês têm como, certo? Então, modo segurança, né? Desativar tudo do jailbreak para vocês resolver problemas no Cydia, certo? Pelo terminal, pelo Fusa, pelo Wi-Fi, certo? Então isso aí é tweak primordial do jailbreak. Já até fiz vídeo sobre isso aí no passado, certo? Só que como eu não tenho mais como trazer tweaks primordiais do jailbreak para jailbreaks antigos, porque eu não tenho aparelho 32-bit aqui, certo, gente? E muito menos eu tenho um jailbreak nem para mostrar aqui o Cydia funcionando em si, para mostrar as tweaks para vocês, certo, gente? Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, amigo. Espero que isso tenha te ajudado a te dar um norte aí como você pode resolver seu problema, certo? Caso não resolva, lamento, desfaça o jailbreak e refaça de novo. Não tem jeito, certo? Essa é a solução para você, certo? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima e até logo, se Deus quiser, com novidades aí sobre o mundo contemporâneo, certo? Do iOS, né, gente? Até lá e fiquem todos com Deus aí.